Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa casa de luz e esperança, o Célio, nosso querido e amado Célio. Mais uma vez, estamos aqui para conversar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse nosso ambiente ainda virtual, em função de todo o nosso momento, que estamos passando, que a nossa humanidade está passando, dessa pandemia. Hoje estamos aqui para conversar sobre um capítulo que nos fala bem-aventurados os aflitos. E aí é um tema que sempre nos remete a alguma diversidade, alguma dúvida sobre o seu significado. Porque bem-aventurados os aflitos, então, bem-aventurados que sofrem. Jesus disse lá atrás, bem-aventurado os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os aflitos, porque darão o reino dos céus. Então quer dizer que quanto mais eu sofrer na vida, quanto mais sofrimento tiver, quanto mais sofredor eu for, melhor? Não. A ideia do bem-aventurados aflitos não é bem esta, de que eu tenho que sofrer. Pelo contrário, eu tenho que aprender com o sofrimento, com as dificuldades. E entender que bem-aventurados são aqueles que entendem que uma prova, que uma dificuldade é uma oportunidade de crescimento, de evolução, de uma nova possibilidade de avanço dentro da minha caminhada evolutiva. É isso que a gente precisa entender sobre aflição, sobre sofrimento. Isso muito se explica, os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas dificuldades, se explicam nas nossas atitudes. Quase que tudo aquilo que acontece conosco é reflexo do que nós mesmos fizemos. Lei de ação e reação. A gente agiu de uma maneira, gerou uma reação. E nós estamos tendo agora a consequência daquilo que nós fizemos antes. Por isso nós estamos tendo aquela dificuldade, para que possamos aprender com aquilo e não repetir aquele erro que nós cometemos. Mas muitas vezes nós preferimos fazer o quê? Não, o erro não é meu. Eu jogo este erro para o divino. Pô, como Deus é injusto comigo, como Deus me faz sofrer, por que Deus permite que eu sofra, por que Deus não permite nada. Ele apenas as coisas acontecem como uma consequência natural dos nossos atos. Nós agimos de uma maneira e o universo reage à nossa ação. E essa reação do universo, ela vem com o tempo. Ela pode vir agora, ela pode vir daqui a pouco, ela pode vir daqui a alguns anos, ou ela pode vir daqui a algumas encarnações. Por quê? Porque eu posso não estar pronto ainda para aquela prova. E isso o Espiritismo explica muito bem quando ele fala das encarnações. Porque se não vejamos, o que seria uma criança que nasce, fica aqui encarnada nesse nosso plano durante 6 meses, com alguma doença muito, muito rara, muito degenerativa, e em 6 meses ela vem a desencarnar. O que seria isso, né, se não houvesse a análise das encarnações? Seria uma injustiça divina? Uma raiva de Deus? Uma punição divina para a criança, uma punição divina para os pais, uma punição para a sociedade, para a humanidade? Não podemos crer que o nosso Deus, seja tão rigoroso, seja um ser que está lá simplesmente nos punindo ou deixando de nos punir. Uma encarnação é consequência de outras encarnações, assim como os atos desta encarnação serão consequências das próximas encarnações, de tudo que virá para frente para nós. Portanto, essa criança que nasceu, ficou 6 meses, talvez ela tivesse que passar por estes 6 meses, aqui ainda com a sensação deste nosso mundo, para atingir algum benefício espiritual ao qual ela estava necessitando. E por isso foi permitido que isto acontecesse. Por isso aconteceu de ela vir ficar 6 meses aqui.
que sejam 6 meses. Ou ela necessitava ter aprovação de uma experiência curta nessa nossa vida terrena, muito curta pela análise da vida terrena, para que ela pudesse entender o valor de uma encarnação, por exemplo, na Terra. Ela pode ter sido um espírito que tirou a sua própria vida em outras encarnações e que nesse veio simplesmente para entender ou para recuperar de verdade o verdadeiro valor de uma encarnação, de uma vida encarnado aqui no nosso planeta. E o valor evolutivo, porque é aqui que nós mais evoluímos, é aqui encarnado onde nós mais conseguimos nos colocar e nos colocando à prova, conseguimos fazer a nossa evolução espiritual avançar mais rapidamente. Porque aqui nesse mundo nós não temos a visão do todo que aconteceu conosco no passado. Então nós não temos as amarguras e nem as paixões e nem as vicissitudes que ficaram lá atrás. Nós combinamos lá no plano espiritual antes de encarnar tudo aquilo que vamos fazer aqui, que viemos para fazer. Mas quando nós chegamos aqui, muitas vezes a gente enfrenta as dificuldades e começa a cobrar de alguém que não é nós. Começamos a cobrar especialmente de Deus, da espiritualidade, da sorte. Né? Dizemos que temos azar por estar acontecendo tal coisa. Mas isso tudo que nos acontece é reflexo ou das nossas atitudes nesta encarnação, ou de atitudes em outras encarnações, ou de provas que nós combinamos de vir passar para a nossa caminhada evolutiva. Portanto, tudo é decisão nossa. O único responsável por qualquer coisa que acontece nas nossas vidas somos nós mesmos. Sem a visão do agora, com a visão do todo, com a visão do eterno, com a visão do mundo espiritual. Porque com esta visão do mundo espiritual nós conseguimos entender os motivos do porquê nós estamos passando por várias situações. Além daquelas que acontecem pelas nossas atitudes aqui mesmo, nesse plano encarnado. Obviamente que se nós tivermos atitudes ruins aqui no plano atualmente, muita coisa dessas atitudes ruins, a própria lei de ação e reação vai fazer com que a gente sofra as consequências aqui mesmo. Que a gente tente recuperar os nossos erros cometidos aqui mesmo, antes mesmo de desencarnarmos. E tudo aquilo que ficar pendente de alguma recuperação, nós iremos recuperar nas próximas encarnações aqui de novo. E talvez, quando nós olharmos lá na nova encarnação, nós vamos olhar e vamos dizer, mas eu não fiz nada para merecer isso, ou para estar passando por isso. Fizeste. Ou você fizeste em outra encarnação, ou você pediu para ser provado por isso, para que colocasse o seu espírito em prova no mundo encarnado e assim conseguisse avançar a sua evolução espiritual. Então, os bem-aventurados os aflitos não são aqueles que sofrem que são bem-aventurados. São aqueles que aprendem que qualquer sofrimento, qualquer dificuldade é uma oportunidade e que convivem e vivem com isto à luz desse ensinamento, à luz de que as dificuldades estão postas no nosso caminho para que nós possamos evoluir. E conforme a gente consegue entender tudo isso, a gente começa a ter atitudes diferentes na vida. A gente não joga para o universo ou para Deus a culpa das nossas atitudes. A gente não tenta achar culpado das coisas. Porque não existe culpado. Nós mesmos não somos culpados. Nós erramos. E precisamos corrigir os nossos erros. E nós não temos que procurar culpados para isso. Nós temos que simplesmente entender que somos seres humanos factíveis de erro, que estamos aqui como seres humanos factíveis de erro, que erramos no passado, estamos errando ainda, mas estamos evoluindo, estamos aprendendo com isso. E aí, então, nós começamos a aceitar aquilo que nós somos de fato. Seres em evolução, engatinhando ainda na evolução, mas seres em evolução, aprendendo com os nossos próprios erros. Erramos, consertamos, melhoramos. Erramos, consertamos, melhoramos. Erramos, consertamos, melhoramos e vamos evoluindo. Erramos em outras coisas, consertamos e... Então, a evolução da humanidade passa pela nossa evolução interna, pelo nosso caminho de busca do entendimento. E é por isso que o Cristo nos falou do bem-aventurados os aflitos.
porque eles aprendem com o sofrimento. Eles entendem que aquilo é um aprendizado. E estes são os bem-aventurados, porque eles estão momentaneamente sofrendo e sabem que na caminhada evolutiva isso é um salto. Que esse sofrimento hoje é um salto para amanhã estarem muito melhor. É uma dívida sendo paga e que está fazendo com que a gente avance nesta caminhada. Isso que o Cristo veio nos ensinar. E esse ensinamento ele nos deu na prática. Ele nos deu, no caso dele, por prova. Ele se pôs à prova do nosso, para nos mostrar que o sofrimento nos eleva. Ele fez isso por nós. Como nosso irmão mais velho veio nos ensinar isso. Nós estamos custando aprender com ele essa questão, para transformarmos esse sofrimento em amor. Então o que nós agora temos que fazer é sair dessa situação de defensiva, de tentar achar um culpado para colocar as coisas que nos acontecem e passar por uma situação ativa, por uma situação onde nós somos os donos das nossas vidas, onde nós coordenamos aquilo que nós estamos fazendo. E mais, entender que aquilo que nós estamos fazendo hoje é o que vai refletir as nossas próximas encarnações. É aquilo que vai refletir o tamanho da evolução que nós vamos deixar esse mundo. Para um dia voltar para ele de uma maneira diferente. E que maneira diferente vai ser essa? Depende da evolução de cada um. Depende do quanto cada um entendeu a sua tarefa. O quanto cada um pegou o seu fardo, colocou nas costas e carregou. Alguns vão carregar reclamando, se arrastando, achando que isso foi um problema, que Deus foi injusto. Outros vão carregar o fardo de peito erguido, de cabeça erguida, entendendo que aquilo é algo que está lhe fazendo bem, que está fazendo ele melhorar, ele se construir. Hoje nós temos diversas situações de loucura, de várias pessoas que cometeram suicídio, por exemplo, em função de que elas estão infelizes. Infelizes com o quê? Com as provas, com as dificuldades que aparecem na vida delas. Mas por que isso? Porque elas não entenderam que as dificuldades estão ali para elas avançarem. Elas precisam entender esse caminho. Também precisam entender que esse caminho não é só de hoje, não é de agora, dessa encarnação, esse caminho é de muito tempo. Nós não caímos aqui de paraquedas, é uma construção, nós viemos vindo até cair aqui, até chegar nesse momento e vamos chegar nos próximos. E precisamos entender tudo isso, precisamos entender que é uma conjuntura, nós estamos nesse momento passando por uma pandemia, onde a nossa sociedade está sendo empurrada a revisitar seus valores, a modificar seus valores, a modificar aquilo que realmente importa, a entender que importa, o irmão importa mais do que ter alguma coisa, que o estar próximo é fantástico e que estar próximo de verdade é ser presente na vida dos outros. E em especial ser presente na sua própria vida. Nós estamos passando por esse momento, nós estamos passando por uma dificuldade que está fazendo a nossa humanidade evoluir. Todos vão evoluir? Claro que, obviamente, não. Nem todos têm o mesmo pensamento, nem todos vão aceitar. Tem alguns que vão se revoltar com o que está acontecendo. Outros vão olhar para tudo isso e vão entender o tamanho da oportunidade que é isso. Nós precisamos ter em mente que este momento encarnado aqui, é a maior oportunidade que nós temos para nós mesmos fazermos algo diferente. Para nós mudarmos o nosso futuro. Para nós mudarmos aquilo que nós somos. Para nós avançarmos em quem somos e onde queremos chegar. Precisamos entender todo o caminho a ser seguido. Precisamos entender toda a verdade que precisamos fazer. Precisamos ter isso na nossa consciência. Está tudo na nossa mão. Tudo que nós estamos conquistando, tudo aquilo que nós estamos passando, está na nossa mão a transformação. Pegar isso, entender que isso é uma realidade e passar isto adiante para o próximo, não para nós mesmos, adiante na nossa evolução, adiante na nossa encarnação, adiante no nosso conhecimento.
com toda a realidade que nós temos que ter de que somos seres imperfeitos em crescimento. Portanto, que sejamos nós, os cidadãos, a ter a consciência dessa mudança, ter a consciência de que a transformação passa por nós, ter a consciência de que o amanhã depende das atitudes de hoje e que o hoje é o reflexo de tudo que nós fizemos e daquilo que nós propusemos a fazer. Tenhamos essa consciência juntos e que possamos ser eternamente, lá no plano espiritual, os bem-aventurados. Paz e luz a todos.